briga ela é territorial? Não, a briga é conceitual. Uhum. Se a briga fosse territorial, como aconteceu em outros lugares do mundo... Desculpa só te interromper, mas é o seguinte... A própria gênese do conflito ela é questionável, ela abre a discussões, né? Porque é muito simples explicar o territorial. É o seguinte, não é a nossa terra prometida, isso aqui é nosso. Eu acho que eu não gosto da explicação teológica. Sim, sim. Não, pode até não gostar, mas ela é de simples compreensão. Sim, por isso. Mas, mas ela não é. Ela é de simples compreensão, mas ela não é simplesmente aceita. Tá porque bom. ela é teológica. Sim. Então é um dogma. Você acredita ou não? Isso. Só que se você explicar de forma objetiva, politicamente falando, a gente está falando de dois povos que têm aspirações nacionais pelo mesmo território. Porém, não é sempre assim. A aspiração árabe não era fazer um país árabe na Palestina, na região da Palestina que engloba o que é Israel, Gaza, Cisjordânia e toda a Jordânia, que é o nome de uma região que vem de filisteus, que não tem nada a ver com os árabes, que a gente estaria voltando 2.000 anos atrás, que é um povo que tem origem grega. Mas, enfim, a gente está falando de uma ideia que surgiu lá no século XIX, que, na verdade, ela foi rejeitada pelas nações árabes, muito mais forte do que eles queriam fundar uma nação árabe. Então, a gente tinha aqui um grupo de pessoas nacionais, os judeus, que é um povo, querendo estabelecer um Estado, e um outro grupo que estava mais interessado em impedir essa independência do que fundar uma. Uhum. E isso gerou uma guerra. Gerou uma guerra de um grupo interno e de um grupo externo contra essa ideia de independência, que gerou uma guerra de independência que eles achavam que iam ganhar e eles perderam. E toda a história que surge depois disso não era por estabelecimento de um Estado ao lado de Israel, e sim um Estado no lugar de Israel, mas principalmente pela destruição de Israel. E Israel conseguiu sobreviver a essas invertidas. E acaba gerando toda uma situação de refugiados, tudo isso. Mas no conflito, como então... O conceito é o seguinte. Quando os atores na região aceitarem a legitimidade de Israel de existir, não importa em qual fronteira, pode ser desse tamanho, a legitimidade da ideia de um Estado do povo judeu é o começo do fim do conflito. Porque aí vai ser, sim, territorial, o que vai acontecer com Jerusalém, para onde vão os refugiados, etc, etc. Quando o conceito do Estado não é aceito e eles imputam uma ideia de Israel tem que aceitar todos os refugiados de volta, coisa que nunca existiu e nem as resoluções da ONU dizem isso. Eles manipularam parágrafos da Resolução 94 de 49 para falar que os palestinos têm o tal dito direito de retorno. Isso não existe juridicamente falando, porque nunca existiu. Os alemães não tiveram direito de retorno, os poloneses não tiveram direito de retorno, os paquistaneses não têm direito de retorno na guerra Índia-Paquistão, etc, etc. Muito mais ainda quando, dentro de um conflito, foi oferecida uma resolução de 2 estados, essa resolução foi rejeitada por um dos lados, que iniciou o conflito, e esse é o lado prejudicado que acabou sendo se tornando refugiado nessa região. Os judeus foram refugiados em outras regiões. Todos os judeus dos países árabes foram expulsos. Rolou uma troca de populações, né? Uhum. Teve refugiados árabes de dentro de Israel e teve refugiados judeus dos países árabes. Mas a ideia do retorno dos refugiados é uma ideia assim: vocês têm que aceitar agora a volta de 500 mil pessoas que são hostis a vocês, que acabaram de pegar em armas e lutaram contra vocês, e por isso que elas acabaram sendo expulsas ou saíram ou fugiram. E ao mesmo tempo a gente não está te prometendo paz. Isso é suicídio. Você vai acabar cometendo suicídio. Você vai trazer uma certa quinta coluna para dentro do país. Não estou falando todo mundo, claro, mulheres, crianças, mas estou falando os homens que acabaram de pegar em armas e que fugiram. Se você deixar eles voltarem, eles vão agora do nada... Não, a gente não vai mais lutar, a gente vai agora trabalhar e construir o país junto com vocês. Não. Ok, mas em não recebendo esse povo está aí, ele ainda está na região. Ele está querendo de alguma forma voltar. Então, mas eles estão em Gaza, eles estão na Cisjordânia, eles estão no Líbano, eles estão na Síria. Sai daqui. Agora, como eu faço, então, para ter uma solução pacífica para isso? É possível isso? É possível quando o conceito
da existência de Israel como Estado, lar nacional do povo judeu, for aceito, a ideia da obrigação que eles estão tentando fazer com que Israel aceite os refugiados tem que ser retirada. Essa exigência absurda que Israel não tem como aceitar, que é o que eles chamam na academia de perpetuação do conflito. Existem 4 pilares de negociações que têm que ser resolvidos: fronteira, segurança, os assentamentos de Jerusalém e refugiados. Eu falei 5, mas fronteira e segurança é um só. Os refugiados, os palestinos, até os dias de hoje dizem, quando eu falo palestino, eu tô falando do povo, tô falando que tem pessoas boas, ruins, enfim, um povo que nem o brasileiro, que nem o americano e tal. Tá. Mas assim, as lideranças políticas palestinas ao longo da história exigem o direito de retorno, que seria a volta desses refugiados para dentro de Israel. Mas peraí, a gente está falando da criação de um lar nacional para o povo palestino na Cisjordânia e em Gaza. Como é que as pessoas que não estão lá vão voltar não para lá e sim para Israel? Você está criando um Estado para os palestinos têm que voltar para a Palestina, que seria o Estado para o povo palestino. Perfeito. Então, para Israel, se eles querem que volte para Israel, qual é a intenção real das pessoas que estão exigindo isso? Eles estão exigindo que Israel deixe de ser um Estado nacional para o povo judeu, ou que existam pessoas que eventualmente vão fazer uma guerra civil dentro de Israel, que essa é a intenção na década de 50. Então, conceitualmente, a gente tem que entender que no momento que o outro lado aceitar que os judeus têm direitos nacionais, assim como eles também têm, essa exigência vai cair por terra. E aí o resto vai ser mais fácil de resolver. Enquanto que, conceitualmente, a legitimidade da existência do Estado não seja aceita do outro lado, não tem solução. Parece muito simples a maneira que você está colocando, André. É tipo, só aceitar. Não, aceita que é nosso, que a gente vai conseguir, a partir daí, conversar. Mas eu imagino que também tem uma parcela da população que sinta, olha, eu não posso aceitar que a partir de agora essa terra seja dada a você e que essa terra seja sua, porque essa terra um dia já foi minha. Exato. Também. Né? Eu tento me colocar no lado do outro. Sim. E olha, obviamente tive uma educação muito parecida com a sua, então assim, super entendo o que você está dizendo. Eu quero entender como é que a gente pode fazer para que ambos não saiam com sua honra ferida. É que a honra árabe foi ferida quando Israel foi fundada. Isso, exatamente, claro. O local que pertence ao Oriente Médio, que é essa região, ela foi árabe por muitos anos. Uhum. Mas antes de ser árabe, ela foi outras coisas. Ela foi persa, ela foi mameluca, ela foi... Você quer dizer que a qualquer momento os mamelucos também podem aparecer? Não, os mamelucos não existem mais. Mas assim, ela foi persa. Que eles voltam. Ela foi romana. Ela foi muitas coisas. Claro. E ela foi otomana, né? Os otomanos dominaram. Foram os últimos que dominaram, por 500 anos. Mas no momento que eles perdem, a propaganda das lideranças árabes ao redor do Oriente Médio para imputar, para trazer, para doutrinar as próximas gerações de que a grande honra dos árabes foi ferida porque eles perderam a Palestina, ou porque não existe nada que una mais os árabes do... Estou falando árabe de uma forma muito genérica. Eu tenho muitos amigos árabes, adoro os árabes, a comida favorita é árabe. Mas vamos lá. Existe... Essa liderança árabe na década de 50 trouxe tanta doutrinação dentro desses estados de que a luta contra Israel era algo sagrado, a luta contra o sionismo, que é o movimento nacional de autodeterminação do povo judeu, era algo sublime, que não podia ser abandonado, que isso acabou virando religião. Que nem, sei lá, você comer carne na Argentina ou dirigir uma Ferrari na Itália. Sim. Entendeu? Não tem como ser contra. Se você fala na Argentina que você não gosta do Maradona, que você prefere o Pelé, é religião. Mas você consegue entender de onde surge essa insatisfação? Consigo entender. E a única solução para isso é a educação dentro desses lugares mudar. E tem muitos lugares que já mudaram. Os Emirados Árabes mudaram muito. Na verdade, eles nunca tiveram muita doutrinação, mas principalmente depois da paz com Israel do ano passado, existe um forte sistema educacional de coexistência das religiões e de aceitação a Israel naquela região. Ou seja, as pessoas realmente entendem que Israel tem o direito de existir. Isso está acontecido em alguns lugares, e alguns lugares mais
que têm um pouco mais de acesso ao Ocidente, um pouco mais democrático, ou seja, um pouco mais livres. Enquanto você tem governos mais autoritários, você tem governos que são autoritários, mas mais abertos a mudanças. Então você tem uma transformação muito lenta no sistema educacional. Mas eu quero lembrar aqui, também os seus espectadores, que a propaganda nazista contra os judeus na década de 30, que mostrava caricaturas de judeus como polvos abraçando o mundo, homens gordos com nariz grande, cheios de dinheiro no bolso, que era o estereótipo da propaganda nazista contra os judeus, esse mesmo estereótipo foi trazido e importado por lideranças árabes nos países árabes, principalmente na Síria, no Líbano, na Jordânia, no Iraque e no Egito, que eram países que rodeavam Israel, principalmente, e que isso fez parte da educação das pessoas nessas regiões durante muitos e muitos anos. Então, para você mudar isso, você precisa tomar uma decisão, mudar e esperar algumas gerações para mudar a cabeça das pessoas.